Olá pessoal, vamos iniciar agora a aula sobre requisitos de software. O objetivo é então entender o que são requisitos, a importância de documentar requisitos, como são as atividades e as técnicas que estão aí dentro dessa área de requisitos de software. E aí eu começo com uma frase que eu acho que resume toda a importância de você tomar cuidado, né, com essa fase, que é a fase dos requisitos do software. E a frase diz: de 40 a 50% dos problemas encontrados na entrega de um software são originados das atividades de requisitos de software. Então vejam, quase metade dos problemas que ocorrem é por causa das atividades de requisitos, né? E eu vou explicar para vocês por quê. Os requisitos, pessoal, eles basicamente definem o que um sistema deve fazer e sob quais restrições, certo? Então, no geral, ele descreve as funcionalidades do sistema, as características que o sistema tem que ter, tá? Então, é tudo o que o programador deve levar em conta na hora de construir o software. E eles são importantes porque eles são a representação, na verdade, do que os usuários precisam, do que os usuários necessitam. E os usuários necessitam o quê? Resolver algum problema, tá? Esse problema, ele é traduzido em necessidades que devem ser traduzidos em requisitos, tá? E quando você não atende isso, né, as necessidades e consequentemente resolve um problema, você pode ter um sistema lindo e maravilhoso, mas ele não vai ser útil para o usuário ou para o seu cliente. Problemas na especificação dos requisitos têm um alto custo, né? Porque imagina, você faz um trabalho de requisitos, né? Depois você desenvolve o seu software, mas aí você percebe que vai ter que voltar a trabalhar com os requisitos, porque eles estão mal especificados, ou porque você não conseguiu identificar tudo, tá? Por isso que é tão importante ter uma fase de requisitos dentro do processo de desenvolvimento. E se você não trabalhar com os requisitos, como eu falei um pouco mais acima, corre-se o risco de entregar um sistema que vai ser rejeitado pelos usuários, justamente porque não atendeu essas necessidades. E todos esses problemas causados na entrega é justamente porque as pessoas elas não conseguem entender ou muitas vezes simplesmente ignoram o que os usuários precisam, né? Quais são os problemas que realmente fazem o usuário a querer um software, né? A usar ou a adotar um software. Para resumir para vocês, tá? Requisitos, existem dois tipos principais. São os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Eu tô resumindo bastante porque se vocês forem estudar mais a fundo na área de requisitos, vocês vão ver que existem diversos outros tipos de requisitos. Mas para essa disciplina de engenharia de software, a gente vai focar nesses dois, requisitos funcionais e os não funcionais. Os funcionais, eles são as funcionalidades do sistema, é o que o sistema vai fazer, funcionalidades, funções. E os não funcionais, eles são, na verdade, qualidades que eu espero que o meu software vai apresentar, certo? Falando um pouco mais de requisito funcional, como eu falei, normalmente esses requisitos funcionais, eles são escritos usando verbos de ação, né, em linguagem natural, ou seja, a linguagem, né, que nós nos comunicamos. Aqui eu tenho vários exemplos de requisitos funcionais para um sistema de um banco.
por exemplo, informar o saldo de uma conta, informar o extrato de uma conta, realizar transferência, pagar um boleto, cancelar. Tudo isso são requisitos funcionais, tá? Ou seja, vão ser funcionalidades no meu sistema. Já os requisitos não funcionais, como eu falei, está ligado com a qualidade do serviço. Então, ele não define diretamente ou necessariamente uma função. Na verdade, ele define restrições às funções do sistema, certo? Então, os não funcionais, eles apresentam até uma dificuldade maior quando você precisa especificar esses requisitos não funcionais. Por quê? Porque muitas pessoas apenas elas especificam de maneira muito genérica. Por exemplo, o sistema deve ser rápido e ter alta disponibilidade. Isso, tudo bem, é um requisito não funcional. Eu estou me referindo, né, a desempenho e disponibilidade. São duas coisas que eu preciso priorizar no meu sistema. Mas, se você especifica só dessa maneira, você não está sendo claro, né? O quão rápido. Porque rápido para mim pode não ser o que é rápido para você. Ou o que significa alta disponibilidade. O que é alta disponibilidade para mim pode não ser para você. Então, é muito subjetivo. Essa é uma das dificuldades, né? De documentar requisitos não funcionais. Então, você precisa usar valores mais precisos, né? Como métricas, você tem que usar números. Deve ter 99,9% de disponibilidade, 99% de todas as transações realizadas, 5 minutos, tempo de resposta de no máximo 1 segundo. E você ainda pode associar isso a funções específicas do seu sistema. Por exemplo, a função de transferir um valor para outra conta tem que ter um tempo de resposta no máximo de 1 segundo. Talvez outras funções não precisem ter essa restrição. Então, isso é o que a gente chama de requisito não funcional. Claro, eu estou falando aqui de maneira muito abrangente, pessoal. A verdade é que essas definições, né, essa separação, essa classificação entre requisito funcional e não funcional, tem várias discussões na literatura. Vários pesquisadores não concordam com essas divisões e propõem outras divisões, outras classificações, tá? Quem tem interesse em estudar mais a fundo isso, com certeza vai achar na literatura várias discussões, mas não vem ao caso aqui. A gente precisa, né, entender só de maneira geral o que é. Então, para vocês, por enquanto, essa informação tá ótima, né? Requisito funcional e não funcional. Funcional, funções, e não funcionais, qualidades que o sistema deve apresentar. Aí é que eu falo, né, que há outros autores que classificam os requisitos em mais 2 tipos. Aí, por exemplo, aqui tem requisitos de usuário, que são requisitos de mais alto nível, certo? Estão mais próximos do problema. Aí aqui tem requisitos de sistema, que são mais técnicos, né? Estão mais próximos da solução. E eu poderia até citar mais aqui, né? Como requisitos de interface externa, regras de negócio, e enfim, features também. Tudo isso são outros tipos de requisito, mas não vem ao caso que a gente vai ficar com esses 2 tipos para essa disciplina. Como curiosidade, eu vou só falar para vocês que existe uma cadeira só de requisitos de software, só para vocês terem noção do quão complexo pode ser esse assunto, tá? Essa área aí da engenharia de software. Certo, pessoal, agora que vocês entendem mais ou menos o que é um requisito, o que são requisitos e que podemos ter requisitos funcionais, não funcionais, como é que se trabalha com esses requisitos? Se trabalha através da engenharia de requisitos, que faz uma alusão ao que a gente viu, né? Engenharia de software, engenharia civil, são
Engenharia é aquela palavra que nos leva a pensar que algo é feito de forma sistemática. Então, engenharia de requisitos também é isso, é pensar de forma sistemática como eu vou trabalhar com os meus requisitos. E aí ela é dividida em duas, desenvolvimento de requisitos e gerência de requisitos. É no desenvolvimento de requisitos que eu vou trabalhar com as atividades de descobrir meus requisitos, de documentar os meus requisitos, e engenharia, e na gerência, onde eu vou controlar e monitorar os meus requisitos durante o processo. Aqui a gente está mais interessado em entender o desenvolvimento de requisitos. Como vocês podem ver nessa figura, ele é dividido em licitação, análise, especificação e validação, tá? Essa divisão, pessoal, de como desenvolver requisitos nessas 4 fases, né, é de um autor, esse aqui, certo? Que escreveu um livro sobre requisitos. Mas claro que se vocês forem, de novo, estudar mais profundamente na literatura, até nesse livro online novo que eu passei para vocês, que vocês podem ler em HTML mesmo, né? Vocês vão ver que ele só define licitação, especificação e validação. A análise ficou dentro de licitação, mas esse livro em específico de requisitos, ele divide em 4 fases, certo? Elicitar, analisar, especificar e validar. Elicitar significa o quê? Descobrir. Eu preciso, antes de qualquer coisa no meu desenvolvimento, descobrir quais são os meus requisitos. Então, eu preciso elicitar eles, descobrir eles. E aí, essa é a primeira fase aí do desenvolvimento de requisitos. Depois de descobrir eles, eu preciso, então, analisar essas informações que eu descobri na licitação. Analisar de forma que, essa informação que o cliente me deu, será que eu não tenho que encontrar outras informações referente a essa? Como é que eu posso especificar melhor essa informação? Como é que eu posso quebrar essa informação em outras informações? E aí você vai analisar melhor o que você descobriu na primeira fase. Você pode até voltar aqui, né? Porque pela atividade de análise, você pode descobrir que precisa, de repente, voltar a elicitar, certo? Então, imaginem que a elicitação aqui é como se você fosse fazer uma entrevista com o seu cliente. Vou entrevistar meu cliente para descobrir o que é que ele quer. Descobrir o que é que ele quer, eu vou analisar essas informações. Pode ser que eu tenha alguma dúvida e volte a querer entrevistar o meu cliente. Depois disso, eu vou especificar. O que é especificar? É documentar essas informações. Então, na hora de documentar, pode ser que eu precise reanalisar, certo? Pode ser que eu veja que, não, eu realmente preciso fazer uma nova análise. E depois de especificação, você vai validar, ou seja, será que essas informações que eu documentei estão corretas? Aí pode ser que você precise voltar, enfim, é um processo bem iterativo, como eu falei, de outros processos de desenvolvimento, né? Aqui é um processinho de requisitos de software. A fase de licitação tem a fase de análise. Né? Antes tem que ter uma análise. Bom, mas vamos lá falar de elicitação. Ali eu falei de maneira bem geral. Elicitação. Essas 3 palavras aqui, na verdade essas 2 palavras, né? Elas representam bem o que é essa fase de licitação. Que é a descoberta, né? A descoberta do problema do meu usuário, certo? Então, o objetivo é realmente descobrir o que é que eu quero, o que é que o meu usuário precisa, tá? E aí, como eu falei para vocês, depois mais o livro que eu tô passando para vocês, coloca a fase de análise dentro de licitação, certo? É um estilo do livro, outros autores fazem de outra maneira. Mas, basicamente, elicitar é descobrir. Aí, depois de descobrir, você pode analisar. E aí existem várias técnicas, pessoal, que você pode descobrir requisitos. A mais conhecida, né, entrevistas. Você simplesmente vai lá e entrevista
os seus usuários, os seus clientes, as pessoas envolvidas no projeto, para tentar entender o que aquelas pessoas querem para o software, certo? Você pode também fazer questionários, você pode ler documentos e formulários da organização, certo? Documentos existentes podem revelar muitas informações de requisitos. Você pode fazer workshops com usuários, pode usar protótipos, cenários de uso. Também são muito úteis para você descobrir o que é que o usuário quer. Muitas vezes o usuário não sabe dizer o que quer, mas se você começa a desenhar para ele o que é que ele precisa, ele pode muito bem entender melhor o que é que ele está querendo. Você pode observar as atividades dos clientes. Então, você, por exemplo, se um cliente ele contratou você para poder construir um software para um supermercado, você pode ir até esse supermercado e fazer observações de como as pessoas trabalham, como os gerentes trabalham, certo? Para dali tirar algum entendimento. Então, existe uma gama de técnicas para você descobrir os requisitos para você, tá? Né? Mas ele inclui a análise aqui em ele. E aí ele pula aqui para a especificação, mas como eu falei, citação. Mas bom, analisar seria realmente pegar essas informações que você conseguiu coletar de questionários, de entrevistas e analisar, organizar essas informações, tentar entender o que é que pode ser um requisito, o que é que pode ser uma solução, certo? Então, depois que você tem esse entendimento, aí você vai para a especificação de requisitos. O que é a especificação? É a documentação desses requisitos. Você vai ter que colocar em algum lugar esses requisitos. Pode ser que você queira documentar, né, esses requisitos em uma ferramenta de software. A gente tem muitas ferramentas aí que você pode colocar. Quando eu falo em documentar requisitos, né, muita gente às vezes pensa, eu vou ter que fazer aqueles documentos gigantes, né? Um ponto doc, aquela documentação toda. Não necessariamente, certo? Não necessariamente. Você pode usar ferramentas, como eu tô falando, tá? E você documenta esses requisitos por meio de histórias de usuário, por meio de casos de uso ou protótipos, tá? Então, essa parte em que você documenta, você pode usar essas ferramentas, esses instrumentos aí. Aqui, pessoal, são as principais seções de um documento de requisitos, né? Ainda tem muitos projetos que trabalham com documentos grandes, né? Em PDF e tal. E quando você trabalha com esse tipo de documento, você pode definir as seções, por exemplo, você pode separar as seções dos seus requisitos como requisitos relacionados com interfaces externas, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, requisitos de projeto, enfim. Existem várias maneiras aí de você organizar um documento de requisitos. Por último, temos a validação de requisitos, né? Que são as atividades relacionadas a verificar e validar os requisitos que foram documentados. Então, o objetivo é garantir que eles estão corretos, ou seja, que as informações que estão ali estão corretas, ou seja, é realmente o que o cliente precisa. Estão precisas, ou seja, elas não têm ambiguidade entre si. Muitas vezes você escreve um requisito e se você colocar esse requisito para mais de uma pessoa ler, cada uma vai ter uma interpretação. Então, ele está ambíguo, não está preciso. E isso é péssimo para o desenvolvedor, porque ele pega um requisito desse e ele interpreta da maneira dele e não da maneira que pode ser a correta. Requisitos completos, né? Ou seja, todos os requisitos que eu preciso para o meu sistema, eles estão especificados, estão documentados. Consistentes, não podem haver requisitos contraditórios. Às vezes você pode ter no mesmo documento de requisitos que contradizem um ao outro, ou seja, requisitos conflitantes. Isso não pode ocorrer, né? Porque qual é o que está certo, tá? Aí, se você tem esse tipo de coisa no seu documento, vai caber ao programador tomar essa decisão, qual é o correto. E aí, no final das contas, não pode ser o que o cliente não queria.
E requisitos verificáveis, ou seja, cada requisito deve apresentar pelo menos uma maneira de ser testável. Não adianta você escrever um requisito em que você simplesmente não possa dizer que aquele requisito ele está sendo ou não desenvolvido. Bom, após finalizar tudo isso, né, de validação, você pode priorizar os seus requisitos, que é uma coisa muito importante, porque a gente tem que começar de algum lugar o desenvolvimento, e nada melhor do que priorização para você entender melhor por onde começar. Alguns desafios, pessoal, de trabalhar com requisitos. São muitos, tá? Aí eu vou falar só alguns aqui. Primeiro, tenho que dizer que é uma área multidisciplinar, complexa, porque envolve muita gente, envolve muita comunicação, muita conversa. O analista de requisitos ele tem que ser bem atento, ele tem que ser bem comunicativo, ele tem que ter uma skill, uma habilidade mesmo de captar o que as pessoas estão querendo. E isso já, por si só, já é um desafio, né? Outras coisas que representam um desafio em trabalhar com esses requisitos. Primeiro, os stakeholders podem se sentir ameaçados com a implementação de um novo sistema e podem simplesmente não colaborar com a licitação de requisitos. Então, às vezes as pessoas elas se sentem ameaçadas e esse novo sistema vai vir, eu não acho que vai ser bom, então não vou colaborar com a analista de requisitos. Os stakeholders simplesmente podem não ter tempo para se reunir. E, gente, esse é um dos maiores problemas, né? A disponibilidade das pessoas para fazer reuniões de licitação com os analistas de requisitos, certo? As pessoas hoje em dia, vocês sabem, ninguém tem tempo, e aí acaba que o analista de requisitos ou o próprio desenvolvedor pode tentar criar os requisitos da sua cabeça. E aí, no final, isso com certeza vai dar problema. E a especificação de requisitos pode ser impactada ainda pelo não entendimento entre os stakeholders e desenvolvedores. Então, digamos que os stakeholders, né, que são clientes, usuários, tenham tempo de conversar com os desenvolvedores. Pode ainda acontecer dos desenvolvedores não entender o que os stakeholders estão falando, ou os stakeholders simplesmente não conseguir repassar o que eles querem. Então, há um problema de comunicação, de entendimento, certo? Então, esses são alguns dos desafios. Desafios, né, do mundo real. Se vocês forem dar uma olhada aqui, eu até coloquei um QR Code aqui que vocês podem ter acesso a uma pesquisa que foi realizada com 228 empresas que desenvolvem software pelo mundo. E eles conseguiram mapear 10 principais problemas enfrentados na especificação de requisitos, tá? Aí aqui tem uma lista desses problemas. Requisitos incompletos ou não documentados é o maior, né, problema na área de requisitos, ou seja, você até chega a conversar com o cliente e tal, mas não documenta aquilo que você conversou ou não consegue captar tudo que é necessário. Falhas de comunicação entre os membros e os clientes, como eu falei, é um dos principais problemas. Requisitos em constante mudança, isso é um grande problema do desenvolvimento, um grande problema. Então, você começa com um conjunto de requisitos, esses requisitos podem mudar, o cliente pode mudar no meio do desenvolvimento, isso é muito comum e é realmente um problema. E, enfim, tem vários outros problemas aí que vocês depois, se vocês tiverem interesse em trabalhar com essa área, é só dar uma lida nesse artigo. Bom, aí a gente já falou então o que é requisito, né? O que é toda a engenharia de requisitos, mas partindo para especificação de requisitos, para análise e especificação, o que é que a gente vai estudar? A gente vai focar nessas duas coisas, histórias de usuário e casos de uso. Eu escolhi essas duas coisas para a gente focar, mas pode ter certeza que existem muitas coisas dentro da área de requisitos. Por exemplo, eu poderia dar uma aula só sobre licitação de requisitos, só como fazer entrevistas para descobrir requisitos. Eu poderia
dar uma aula só sobre validação de requisitos, certo? Mas vamos focar aqui na parte de análise e especificação por meio de histórias e casos de uso. O que são histórias de usuário? Histórias de usuário é um meio de você documentar os seus requisitos, né? Normalmente essas histórias de usuário, você usam elas em métodos ágeis, como o Scrum, o XP, certo? Como a gente viu na aula de processo. Então, realmente é uma proposta para resolver problemas de documentos e requisitos tradicionais, né? Os requisitos tradicionais mudam bastante, os documentos ficam obsoletos. Então, muitas vezes, um grande documento que você escreve vai ter que mudar todo. E as histórias vêm justamente para ser mais fácil aí de mudar. Os desenvolvedores sempre vão ter que ficar conversando com o cliente no final das contas para entender melhor o que eles querem. No final da codificação, o cliente pode simplesmente concluir que esse não é mais o sistema que ele queria. Então, as histórias de usuário, elas vêm para ser uma forma mais simples mesmo de documentar. Então, uma técnica pragmática usada em processos de desenvolvimento ágeis. Com elas, todas as atividades da engenharia de requisitos ocorrem ao longo do desenvolvimento, ou seja, licitação, análise, especificação, validação. Conta com um representante dos clientes no time de desenvolvimento para tirar dúvidas. Favorecem comunicação verbal ao invés de comunicação escrita. Então, elas realmente são uma ferramenta para você se comunicar com seus clientes, tá? E aí aqui tem uma frase importante, né? Que é uma história é uma promessa. Uma história de usuário é uma promessa. O representante dos clientes promete ter tempo para definir e explicar os detalhes em conversas com os desenvolvedores durante o sprint na qual a história será implementada. Para vocês entenderem melhor isso, né, eu vou explicar quais são as partes de uma história de usuário, tá? Começando com a parte principal, né? Uma história de usuário, ela vai ter, né, o cartão. O que é o cartão? É usado pelos clientes para escrever uma funcionalidade. Ela vai ter também a parte de conversas, que são conversas entre os clientes e os desenvolvedores, que vai detalhar melhor o que é que está no cartão. E a confirmação, que é um teste de aceitação especificado pelo cliente. Tá? Então, a história de usuário, ela é feita por essas três coisas: cartão, conversas e confirmação. Tá? Isso é uma história de usuário. São três partes: cartão, conversas e confirmações, certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nesse exemplo, eu mostro a parte do cartão, né? Imagina um post-it. Nesse post-it aqui, eu tenho uma história, né? Eu tenho uma descrição de uma funcionalidade, que é: como um candidato eu posso buscar vagas de emprego. Imaginem que é um sistema de classificáveis, né, de emprego. Então, isso é uma funcionalidade, eu posso buscar vagas de emprego. Então, isso é o cartão, é a parte principal, aqui tem a funcionalidade. Então, ela vai apresentar um valor de negócio e um objetivo do usuário. Tá? Mas se você olhar para esse cartão aqui, você vai sentir uma certa dificuldade em começar a implementar. Por quê? Porque essa é uma informação um pouco vaga, né? Mas buscar vagas de emprego, buscar pelo quê? É pelo nome, é por cidade, é por salário, é por cargo, né? Você fica assim, ok, a descrição está bem simples, mas é difícil para um programador simplesmente começar a implementar baseado somente nessa descrição. E para isso tem o quê? As conversas, que é a segunda parte de uma história de usuário. As conversas, né, são etapas, né, são coisas que vão acontecer em que os detalhes sobre aquela funcionalidade que está no cartão vão ser expostos, vão ser explicitados, né, vão ser
realmente colocados no papel, tá? Que vai ajudar a definir o escopo do que é aquela funcionalidade. E sempre sem exagero de detalhes. Então, imagine que o cliente, né, ele definiu isso aqui. Como um candidato, eu posso buscar vagas de emprego. E aí, durante a sprint, você vai conversar, você como desenvolvedor vai conversar, vai entender quais são essas opções de busca. E aí você entende que pode ser por cidade, por estado, por título do cargo. E aí você anota isso, como se fosse abaixo, né, ali do post-it. Imagina que você tem um post-it, você dividiu aqui a primeira parte com um cartão e a segunda parte como resultado das suas conversas. Volta. E no verso desse post-it pode ficar as confirmações, que são os critérios que o desenvolvedor usa para definir que aquela história de usuário ela está pronta, certo? Normalmente são testes de aceitação, critérios de aceitação. Então, é como o cliente vai avaliar o sistema, como saber se já está pronto, é justamente colocando essas confirmações. Por exemplo, a busca sem um campo algum preenchido não é realizada. O meu sistema vai então apresentar uma mensagem, certo? Porque não basta só você definir qual é a funcionalidade, quais são as especificidades dessas funcionalidades, mas também alguns detalhes, né, que precisam para você testar se a história realmente está toda pronta. Outro exemplo de confirmação, apenas cidades com vagas são apresentadas. Tá? Isso é como se fossem restrições aqui à sua funcionalidade, que está descrita no cartão. Então, características para boas histórias de usuários. Elas precisam ser independentes, não no sentido de implementação em si, mas no sentido mais de estimativa, né? Você, por exemplo, você precisa estimar histórias, né? Estimar quanto tempo uma história vai durar. Agora, se você, para estimar essa, você precisa estimar outra, você já cria uma dependência entre essas tarefas. E isso não é bom. Elas precisam ser negociáveis. O que é que isso quer dizer? Que você tem que primeiro fazer o cartão da história. Porque esse cartão vai ser um convite para a realização da conversa da história. Se você for com detalhes demais logo no início, você está fazendo justamente o contrário do que as histórias de usuário prezam, que é prezar por mais simplicidade, né, e prezar por conversas durante a sprint, não necessariamente que você tenha logo todos os detalhes de cara. Ela tem que ser valiosa, ou seja, tem que agregar valor para o negócio dos clientes. Não podem ser histórias de usuários, elas são histórias que os usuários conseguem escrever. Devem ser estimáveis, ou seja, você deve conseguir estimar o tamanho de uma história. Devem ser sucintas, simples, né? Devem ser pequenas para facilitar o entendimento, a estimativa. Quando uma história de usuário ela é muito grande, você chama ela de épico, certo? Se vocês forem estudar mais a fundo o Scrum, vocês vão encontrar essa palavrinha aí. E devem ser testáveis, ou seja, você tem que ter critérios de aceitação para você poder dizer assim, essa história ela está pronta, ela está finalizada. E eu só posso dizer se uma história está finalizada se eu consigo testar ela, se eu consigo dizer que ela existe no sistema, tá bom? Como escrever essas histórias de usuário? Primeiro você precisa listar quais são os usuários que vão interagir com o sistema. E a partir desses usuários você pode criar usar esse formato aqui que normalmente é utilizado. Como um papel de usuário, eu gostaria de realizar algo com o sistema. Esse formato aqui que esse livro traz, eu ainda considero incompleto, porque você poderia colocar assim, para que, ou seja, uma justificativa, né, pelo que você está fazendo, por que você está fazendo aquela funcionalidade. E aí, gente, você pode fazer um workshop de escrita dessas histórias, pode chamar os usuários e pedir para eles escreverem,
como se fosse também, como se fosse uma entrevista, mas é mais um workshop. Enfim, você vai interagir com essas pessoas para você poder, no final, ter uma lista de histórias de usuário. Aqui são alguns exemplos de histórias de usuário no sistema de controle de bibliotecas. Então, como um usuário típico, eu gostaria de realizar empréstimos. Eu gostaria de desenvolver um livro, devolver um livro. Eu gostaria de renovar um empréstimo, de pesquisar, de reservar livros, receber e-mails. Então, tudo isso são histórias. É o que é que o usuário quer, certo? Fazer no sistema. Se fosse um usuário professor, o usuário professor também tem as suas próprias funcionalidades, né? O professor ele vai ter um empréstimo com maior duração, vai sugerir compra de livros, vai poder doar livros, né? Devolver livros em outras bibliotecas. Então vejam que já são histórias que podem ser diferentes da história do usuário, que é o aluno, o usuário típico. Também podemos ter histórias de funcionário que controla a biblioteca. Então, como funcionário, ele quer cadastrar novos usuários, quer cadastrar novos livros, dar baixa em livros estragados, obter estatísticas sobre o acervo. Ele gostaria que o sistema enviasse e-mails de cobrança ou que aplicasse multas, tá? Isso tudo também são histórias de usuário. Algumas observações, tá, sobre histórias de usuário. Todos os tipos de usuário poderão fazer uso das histórias especificadas uns dos outros. Então, pode ser que um tipo de usuário também possa fazer, né, possa ser um usuário de uma história que não foi especificada exatamente para ele. As histórias que são consideradas épicos, ou seja, aquelas histórias muito grandes, vão ficar posicionadas no final do backlog do produto, porque você ainda não especificou direito ela, né? Ela pode ser quebrada em várias outras e não se tem previsão de quando elas serão implementadas. Então, o ideal é que ela fique lá no final do backlog. Lembra que é para depois que ela tiver sido quebrada, melhor especificada, estimada, aí ela vai subindo. Testes de aceitação devem ser especificados para evitar o gold plating. O que é isso? Isso é uma prática, né, que é quando os desenvolvedores eles decidem por conta própria colocar coisas a mais nas histórias de usuário, né? Então tem desenvolvedor que tem ali uma historiazinha de usuário para implementar, mas ele começa a colocar umas coisinhas a mais que ele julga ser legal para o usuário, mas nem sempre pode ser, tá, gente? Podem existir histórias de usuário que representem requisitos não funcionais, tá? Como, por exemplo, eu, como usuário, quero que o meu sistema apresente uma disponibilidade de 99%. Só que essas histórias, elas não vão exatamente para o backlog do produto, porque são histórias que podem ter que ser desenvolvidas ao longo de várias sprints, tá? Como eu falei, o requisito não funcional, ele representa qualidades que às vezes vão estar presentes no sistema como um todo. Então, não é tão simples assim. Pode ser complexa a ponto de não dar para implementar em uma sprint, certo? E aí eles podem virar até como critérios de conclusão de outras histórias. Às vezes você vai ter histórias que são tão complexas que você vai, como desenvolvedor, precisar de um tempo para estudar sobre como você vai implementar aquela história. E aí esse estudo vira uma tarefa de aquisição de conhecimento que são chamadas também de spikes. Isso é mais um termo que, se vocês forem estudar de forma profunda, por exemplo, o Scrum, vocês vão achar aí e vão ver que spikes é um tempo que você tira para poder estudar, certo? Sobre como você vai implementar uma determinada história de usuário. E aí, outra maneira de analisar e documentar os requisitos são através dos casos de uso.
Os casos de uso, eles são documentos textuais e também gráficos de requisitos, e eles documentam ali uma interação entre usuário e sistema, certo? Normalmente eles têm descrições bem mais detalhadas do que histórias de usuário, e são escritos na fase de especificação, né, segundo o livro que a gente está seguindo nessas aulas, mas no livro do Eggers, né, ele segue, também pode ser escrito na fase de análise, certo? E até mesmo na fase de licitação. Escritos pelos desenvolvedores, mas podem ser lidos e entendidos pelos usuários. Inclusive, essa é uma das principais motivações de se usar casos de uso. Como ele usa uma linguagem simples, né, uma linguagem natural, os usuários podem entender o que está sendo especificado, o que está sendo escrito, certo? Sempre é escrito na perspectiva de um ator externo ao sistema que deseja usar o sistema com algum objetivo bem estabelecido. E aí ele tem uns passos e normalmente tem os passos do fluxo normal e outros fluxos, que esse livro chama de extensões. Mas se a gente for pegar outras referências na literatura, a gente vai ver que existem os fluxos alternativos e os fluxos de exceção. Tá? O fluxo normal ou principal, ou até mesmo caminho feliz, é um cenário mais simples, né, onde tudo dá certo. E os outros fluxos representam alternativas, que é justamente o fluxo alternativa, ou situações de erro, que são de exceção. E aí ele inclui tudo nesses fluxos de exceção. Formato. Tem que ter um nome, e o nome dele sempre começa com um verbo, certo? Por exemplo, visualizar saldo, ou transferir dinheiro. Tá? Deve informar o ator principal do caso de uso, que é o ator que inicia a interação, e também pode incluir outros atores, como atores secundários, que são atores que vão de alguma forma participar daquela interação, mas não são os atores principais. Ele pode incluir um outro caso de uso dentro dele, aí você menciona, faz referência a esse outro caso de uso, caso seja necessário. Tem o fluxo normal ou fluxo principal, ou caminho feliz, tá? E uma lista de extensões dos passos normais, que são os fluxos alternativos, ou então os erros, certo? Exceções. Aqui um exemplo de caso de uso, um sistema bancário. E aí o nome dele é transferir valores entre contas. O ator principal é o cliente. Tá aqui, transferir valor, ator principal, cliente. E aqui tem o fluxo normal, ou seja, o caminho feliz, tá? Aí aqui o primeiro passo inclui o caso de uso autenticar o cliente, ou seja, para esse fluxo normal, para transferir o valor, primeiro eu vou chamar esse caso de uso aqui para acontecer, que é o de autenticação. Aí depois o cliente vai informar a agência e conta do destino da transferência. Terceiro passo, o cliente vai informar o valor que deseja transferir. Quarto passo, o cliente informa a data em que pretende realizar a operação. Quinto, o sistema efetua a transferência. Sexto, o sistema pergunta se o cliente deseja realizar uma nova transferência. Então, note que aqui são os passos, né? E é como se fosse uma conversa, né? O que o cliente faz, depois o que o sistema faz, tá? E aí tem as extensões, que são fluxos alternativos. Então, ele coloca, por exemplo, aqui 2A, uma referência a esse passo 2. Cliente informa agência e conta de destino. Então, se a conta e a agência estiver incorreta, solicitar nova conta e agência.
Pessoal, isso poderia ser parte de um fluxo, por exemplo, de exceção, tá certo? Que é uma situação de exceção, né? Algo que algum erro inesperado ou alguma falha inesperada. Ele coloca uma outra extensão aqui. Se valor acima do saldo atual, que é o do 3A, tá? O 3 é o passo cliente informa valor que deseja transferir. Aí eu vou aqui no 3A. Se o valor está acima do saldo atual, solicitar novo valor. Outro passo de extensão, que é o passo 4. O passo 4 diz: cliente informa a data em que pretende realizar a operação. Data informada deve ser a data atual, no máximo um ano à frente. Ou seja, se o cliente informar uma data do passado, né, o sistema tem que informar. 5A, que é do passo 5, o sistema efetua transferência. Se data informada é a data atual, transferir imediatamente. E tem outro passo de extensão aqui. Se data informada é uma data futura, agendar transferência. Então, vejam, esse é o caminho feliz, e isso são caminhos diferentes, né, daqueles caminhos do caminho feliz, mas que podem ocorrer, certo? Que aqui está bem simplificado esse caso de uso, mas bom, vocês devem ter notado, existem diversos templates de caso de uso com outras informações para serem preenchidas. Eu trouxe aqui um outro template que é do livro de requisitos de software. E aí ele já coloca mais coisas. Por exemplo, aqui tem um nome do caso de uso. Nesse caso aqui, esse caso de uso ele representa um sistema de substâncias químicas, tá? Onde um cliente, por exemplo, um pesquisador, ele pode o pesquisador de um laboratório, ele pode fazer requisições de substâncias químicas para usar nos experimentos deles. E aqui o caso de uso é requisitar uma substância química. Aqui você vê que tem outros dados, né? Criado por quem, data da criação, ator primário, atores secundários, uma descrição desse caso de uso, ou seja, aqui ele faz uma pequena descrição do que é, né? Que é a pessoa que está requisitando especifica a substância química que ele está querendo, ao entrar com um nome ou com um ID, né, um número, ou de outra maneira, importando sua estrutura. Aqui também tem outra informação, que é o gatilho, tá? O que é que faz esse caso de uso iniciar? Nesse caso a pessoa que está requisitando indica que ela quer requisitar uma substância química. Provavelmente isso vai ser traduzido num botão, um clique, alguma coisa assim. Mas existe um gatilho, ou seja, o que é que inicia? E tem duas coisas importantes também que o template anterior que eu mostrei não tem, que são as pré-condições e as pós-condições. Pré-condições é tudo que tem que ser verdade antes do caso iniciar, é tudo que é o estado que o sistema tem que estar antes desse caso de uso, para que esse caso de uso possa iniciar. Aqui eu tenho 3 pré-condições, por exemplo, a identidade do usuário tem que ter sido autenticada, o usuário tem que estar autorizado, o banco de dados das substâncias químicas tem que estar online. Então, tudo isso tem que estar ok para esse caso de uso poder iniciar, certo? E as pós-condições, que é o que é que vai acontecer, como é que vai estar o estado do sistema depois que o caso de uso inicia. Então, aqui eu tenho as ações do caso de uso, certo? E aí, antes dela, eu tenho que estabelecer essas pré-condições, ou seja, o que é que tem que ser verdade? O que é que tem que ser verdade antes do meu caso de uso iniciar, tá? E o que é que tem que ser verdade? O que é que tem que estar acontecendo depois que o meu caso de uso terminar, tá? Ou seja, eu tenho as pré-condições e as pós-condições.
aqui porque ele tem várias. Aqui eu tenho mais coisas, que é o fluxo normal, que é como aquele outro template que eu mostrei. Aqui tem o fluxo normal, que é como normalmente uma pessoa que requisita substâncias químicas faz, ela requisita uma substância química do estoque, aí tem todo o passo a passo, olha, é como se fosse uma conversa, a pessoa que está requisitando especifica, o sistema lista, o sistema fornece, o requisitante seleciona, requisitante entra, depois o sistema armazena. Então, é uma conversa entre um ator e o sistema, certo? Ator, né, conversa com o sistema. E tem os fluxos alternativos, que são caminhos diferentes que o ator pode tomar para chegar no mesmo objetivo. O objetivo dele é requisitar um químico. No fluxo normal, ele faz isso através do estoque, mas no fluxo alternativo, ele pode fazer isso através de um vendedor, tá certo? Então, é uma outra maneira de fazer a requisição. Por isso que ele chama de um caminho alternativo. Antes desse template, várias informações interessantes que se um desenvolvedor... E aí ele separa também os caminhos de exceção, o fluxo de exceção. Ou seja, são situações em que o usuário, o ator, na verdade, né, vai se encontrar que ele não imaginou que ele fosse se encontrar antes, certo? Ou seja, a diferença não é mais um caminho que ele pode tomar para fazer o mesmo objetivo. Na verdade, é alguma coisa que vai estar ali no meio do caminho que pode impedir ele de terminar o objetivo dele. No caso aqui, é se a substância química não está comercialmente disponível. E aí, tem toda uma especificação para mostrar como o sistema vai reagir se isso acontecer, tá? Então, vejam, esse template aqui, ele já separa, né, os fluxos, tá? Então, os fluxos são o principal, que é o caminho feliz, é o padrão, né? Os alternativos e os de exceção. Tá? São 3 fluxos. No outro template que eu mostrei, ele junta essas duas coisas em fluxos de extensões. É um pouco diferente, certo? Eu prefiro desse jeito aqui, com os 3 fluxos, porque vão ser maneiras diferentes, né, de implementar, certo? E deixa melhor organizado. E aí, aqui tem mais informações desse template. Tem prioridade, porque casos de uso podem ter prioridades. Por exemplo, alta, média, baixa, ou seja, qual que tem mais valor, qual que eu tenho que implementar primeiro. Tem a frequência de uso. Quantas vezes esse caso de uso vai ser acionado? Aqui, né, ele já dá uma estimativa, 5 vezes por semana por cada químico, cada engenheiro químico, 200 vezes por semana pelo pessoal do estoque. Pode fazer referências a outras informações, como regras de negócio, ter aqui outras informações, certo? Enfim, você pode ter diversos outros campos, né, para preencher num caso de uso. Eu gosto de pegar esse template, ele vai conseguir, enfim, ele vai conseguir desenvolver de forma mais fácil, tá? Assumptions, né, outra informação também que ele pode, são coisas que ele vai considerar como verdadeiras, né? Ou seja, antes de começar aí a desenvolver, certo? Então, esse é mais um template, tá? Aí tem várias boas práticas de escrita, pessoal, de casos de uso, certo? Tem que ser numa linguagem simples e direta. O ator principal sempre é o sujeito das ações. Ele é a pessoa que vai iniciar, tá? As ações. Casos de uso devem ser pequenos e com poucos passos, isso é importante. Se você criar casos de uso muito complexos,
vai ficar muito complicado de entender, né? E provavelmente aquele caso de uso vai ter que ser dividido em mais casos de uso, certo? Ele não é como um algoritmo, porque ele tem um nível de abstração bem maior, né? Porque usuários conseguem, de fato, entender o que é que tem um caso de uso. Casos de usos não devem ser tratados com aspectos tecnológicos ou design, e isso tem muito a ver com requisitos. Sempre quando você for fazer requisitos, você tem que deixar todo o seu conhecimento técnico, digamos assim, de lado. Você tem que focar no que o usuário quer, no que ele está precisando, e não na parte técnica, e não em como você vai de fato desenvolver aquilo. Então, por exemplo, um passo como apertar em um botão não é legal que tenha no caso de uso, porque isso é uma coisa mais técnica, mais tecnológica, né? No sentido de você tá definindo que é apertar um botão, mas pode ser que seja outra coisa, tá? Pode ser que não seja apertar um botão, pode ser que seja uma leitura de um QR Code, de repente, enfim. Como você vai implementar aquele requisito, aquele passo do caso de uso é outra história. Então, o caso de uso, quanto mais ele tiver coisas simples de entender e diretas, sem parte tecnológica, técnica por trás, melhor. É para isso que ele foi feito. Então, ele não menciona a interface, esse tipo de coisa, certo? Também evitar casos de usos muito, muito, muito simples, porque aí também você não precisa gastar tanto tempo especificando uma coisa que é muito simples. O caso de uso ele serve muito como uma ferramenta de entendimento de um determinado requisito que pode ser muito complexo, tá? Você olha um requisito assim escrito e você acha complexo. Aí o que é que você faz? Você pode escrever um caso de uso para tentar entender melhor esse requisito. Então, é interessante que você gaste o esforço, né, do seu time escrevendo casos de uso que são mais complexos, digamos assim, né? Não tão simples, certo? Não necessariamente o fluxo normal de um caso de uso precisa ser uma enumeração de ações. Normalmente porque isso deixa mais claro, mas ele pode ter uma descrição mais contínua, como se fosse um parágrafo. Mas eu particularmente não gosto assim, eu prefiro que seja, né, uma enumeração, porque você deixa bem claro os passos e a interação entre os sistemas. E sempre padronizar o vocabulário adotado nos casos de uso. E isso serve para documentos de requisitos como um todo, né? Sempre padronizar, evite usar sinônimos, né? Use sempre a mesma palavra, tá? Porque ela sempre designa a mesma coisa, o mesmo significado, certo? Isso evita ambiguidades e diferentes interpretações pelas pessoas que vão ler o caso de uso. Como eu já falei, recomenda-se evitar comandos de decisão. Comandos de decisão no fluxo normal, isso você com certeza define como uma extensão ou então um fluxo alternativo, ou seja, você não vai criando fluxos de decisão, né? Se, então, dentro de um fluxo normal. Não, tente deixar ele bem simples e o que for tomadas de decisão, você deixa para um fluxo alternativo. O ator do caso de uso pode ser um outro sistema ou hardware, não necessariamente precisa ser um ator humano, né, um usuário, certo? Mas ele é sempre uma entidade externa ao sistema. Ele sempre vai ser alguém ou algo que vai estar fora do sistema, certo? Então, ele vai interagir, vai estar fora do sistema. Pode ser um usuário, pode ser um hardware, pode ser um outro sistema. Descrições de casos de usos podem incluir seções adicionais, como eu falei antes, né? Pré-condição, pós-condição, lista de casos de uso relacionados e várias outras informações. Os casos de uso, pessoal, eles são representados por diagramas, às vezes para facilitar a visualização de todos esses componentes, né? De todos esses casos de uso.
Aí os atores são representados por pequenos bonecos. E os casos de uso em si por uma elipse, certo? Então é bem simples a representação. E aí, esse aqui é o ator, né? Como eu falei, o boneco. Aqui é o caso de uso. E isso é um tipo de relação, certo? Ou seja, um ator, ele participa de um determinado caso de uso. Ah, mas pode ter também relacionamentos entre dois casos de uso, certo? Então, digamos que aqui é o caso de uso A, eu posso ter ele se relacionando com outro caso de uso. Aí existe a relação de inclusão e extensão. Inclusão significa que sempre que esse caso de uso A, por exemplo, sempre que ele for acionado, o B também vai ser acionado, certo? E extensão significa que sempre quando o caso de uso A, né? Sempre não, quando o caso de uso A for acionado, talvez outro caso de uso seja, certo? Mas não é uma obrigação, tá bom? Então, existem esses dois tipos aí de relacionamentos. Aqui é um exemplo de diagrama. Vejam, né? O bonequinho. Aqui tem a elipse representando os casos de uso. Olha esse exemplo aqui de relacionamento entre casos de uso. Eu tenho um caso de uso transferir valores e ele inclui autenticar o cliente. Isso significa que sempre quando eu for transferir um valor, eu vou ter que autenticar o cliente. Certo? Então, é um exemplo aí bem interessante. Então, é isso. Essa foi a bibliografia que eu falei para vocês, certo? E aí, o que eu queria dizer era, sempre quando eu falo assim, esse livro que a gente está adotando, para essas aulas online, eu tô olhando muito para esse livro aqui, que vocês têm acesso livre a ele. Só que, às vezes, eu falei de um outro ator, né? Que escreveu um livro só de requisitos, que é esse livro aqui. Tá certo? Então, eu segui esses dois livros para poder dar essa visão geral aí para vocês da área. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, obviamente vocês podem entrar em contato comigo, tá certo?